Primeiro passo é formatar os dados corretamente, começando pelos critérios de hora. Seleciona as células e acessa o menu Formatar. Número e formato para texto simples. Próximo passo é formatar a coluna das horas da base de dados. Seleciona a coluna, menu Formatar, Número e verifica se está no formato hora correto. Feito a formatação, já podemos partir para a função Carry. Eu vou inserir a fórmula na célula B5. Célula selecionada igual Carry. Primeira informação que nós precisamos passar para a função. Qual a área com os dados? No meu caso, os dados constam na guia dados, colunas de A até E. E coloca ponto e vírgula. E pode voltar para a guia onde você está inserindo a fórmula. Para facilitar a visualização, vamos aumentar a largura da barra de fórmula e também aumentar o zoom da planilha. Prosseguindo, depois de ponto e vírgula, abre aspas duplas e coloca o comando select. Select asterisco. Selecione todas as colunas. Para retornar colunas específicas, ao invés de asterisco, vocês vão referenciar as colunas. Por exemplo, quero retornar as colunas A e B. Eu colocaria assim, A, vírgula, coluna B. No meu caso, eu vou retornar todas as colunas. Então, vou utilizar asterisco. Select asterisco where, que quer dizer onde, e aí vem a referência à coluna da base de dados com as horas. No meu caso, coluna C, onde na coluna C for maior igual. E aí vem o comando time of day. Time of day. Abre e fecha aspas simples e dentro das aspas simples, abre e fecha aspas duplas. E dentro das aspas duplas, E comercial. Tecla Shift número 7, está ali o E comercial. E aí seleciona a célula da hora inicial. Depois da célula, coloca mais um E comercial. No entanto, eu tenho também a hora final. Então, depois da aspa simples, eu vou colocar o comando END. END, novamente, coluna das horas, coluna C, mas agora menor igual. E o comando time of day. Time of day, abre e fecha aspas simples e dentro das aspas simples, abre e fecha aspas duplas. E dentro das aspas duplas, E comercial e seleciona a célula da hora final. Coloca mais um E comercial. No entanto, no meu caso, eu tenho mais um critério de texto. Então, depois da última aspa simples, eu vou colocar mais um comando END, que quer dizer E. E aí preciso informar qual a coluna do próximo critério, coluna da base de dados. No meu caso, a coluna cliente da base de dados é a coluna E. Coluna E, e aí o comando contains. Contains, abre e fecha aspas simples e dentro das aspas simples, abre e fecha aspas duplas. E dentro das aspas duplas, E comercial e seleciona a célula do critério. Coloca mais um E comercial.
E por fim, depois da última aspas simples, precisamos fechar a primeira aspas duplas que nós abrimos antes do select. E aí, preciso informar qual a linha de cabeçalho da base de dados. Então, ponto e vírgula, no meu caso, linha 1. Fecha os parênteses e pressiona a tecla Enter ou Tab. Por enquanto, apareceu este erro, porque nós não informamos a hora inicial e a hora final. Então, vamos lá. Hora inicial, 8, 2 pontos, 00, 2 pontos, 00. Outro detalhe, precisa colocar os segundos, senão não vai funcionar. Eu quero filtrar das 8 horas até as 8 horas e 30 minutos com 0 segundo. Coloquei o intervalo de horas, já está funcionando o nosso filtro. Eu vou aumentar este intervalo para verificar também o critério de texto. Intervalo de horas, ok. Intervalo de texto, show de bola. Funcionando corretamente a nossa fórmula. No entanto, tem um detalhe. Se eu apagar os critérios de hora, não vai funcionar o filtro. Então, agora, nós vamos fazer um ajuste para que o filtro funcione também somente pelo critério de texto. Seleciona a fórmula e agora, antes da função carry, nós vamos utilizar a função C. Função C, e dentro da função C, eu vou trabalhar com a função conte valores. E eu quero contar as células onde eu vou colocar os critérios de hora. No meu caso, da célula C2 até a célula D2. Fecha o parênteses da função conteValores. Se for igual a 2, significa que eu tenho os critérios hora inicial e hora final. Ponto e vírgula. Neste caso, vai executar a nossa função carry. Caso contrário, eu quero executar o filtro somente pelo critério de texto. Podem copiar a função carry e depois do último parênteses, coloquem ponto e vírgula e cola a função carry. No entanto, agora nós vamos retirar a parte dos comandos referente ao filtro por intervalo de horas. Podem apagar desde o comando, após o comando where, até antes a referência da coluna do critério de texto. Apaga. Então os comandos vão ficar desta forma. Select todas as colunas, onde na coluna E contenha o critério de texto. Feito este ajuste, podem pressionar a tecla Enter ou Tab. E olha que show! Já está funcionando o filtro, considerando somente o critério de texto. Se eu colocar intervalo de horas, vamos ver se está funcionando. 8 horas até as 10 horas. Lembrando que precisa colocar também os segundos. Coloquei o intervalo. Vamos ver. Show de bola. Filtrando certinho. Critério de texto. Ok. Está funcionando corretamente o nosso filtro, considerando intervalo de horas e também critério de texto.